Por que as ações dos grandes bancos não sobem? Se a gente analisar a performance do Banco Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, mesmo pré-quarentena, né? A gente viu uma performance aquém do mercado, mesmo entregando bons resultados e crescimento de lucro. E pós-quarentena também, né? O Ibovespa, assim como a grande parte do mercado, retomou de forma rápida, entretanto essas ações ficaram para trás. E por quê? Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre os 4 principais bancos, né? Os 4 maiores bancos do nosso mercado, né? Listados na B3, que apresentam uma performance aquém, né? São empresas aí que têm múltiplos descontados, antes da quarentena entregavam bons resultados, né? Crescentes, entretanto não tem uma boa performance. E o primeiro motivo, né? Vamos começar aqui desenhando o motivo pré-quarentena, né? Mesmo com resultados excelentes, crescendo o resultado, eles não subiam ou subiam abaixo da média do mercado. E tinha um ponto principal, que é aquele momento, né, que a gente vive em que a percepção geral do mercado é que os bancos são dinossauros, né? Eles não são digitais e não vão conseguir suportar ou acompanhar toda a mudança tecnológica e toda a digitalização que está acontecendo nos mercados, tá? Então esse é o primeiro ponto, né? Aquela visão que os bancos vão ter muita concorrência e não vão conseguir acompanhar. Esse é o primeiro ponto que fez a performance aí até início do ano ficar abaixo do mercado, que eu não concordo, tá? A gente vai discutir aqui alguns pontos. E o segundo, né, pós-quarentena, está em função dos resultados. Só explicando, né, o momento é aquele, por exemplo, em março nós vivemos um momento do geral do mercado, né, de medo, de pânico. Não havia nada que se falasse para as pessoas para tranquilizar. A gente viu a bolsa desmoronando aqui no mundo, todo mundo com aquela percepção que o mundo ia acabar, que os ativos não valiam mais nada, todo mundo vendendo a qualquer preço. Aquilo acabou, passou, né? Então é uma questão de preço e valor, né? Esse é o grande ponto do mercado, né? Existe um descolamento entre o que você paga, né, que é o preço, e o valor que de fato o ativo vale. Muitas vezes essa diferença, né, essa distorção desaparece rapidamente, como foi em março, outras levam tempo para desaparecer. Um outro exemplo, né, de momento é em questão da VEG, né? A VEG, se vocês olharem, observarem o que aconteceu de 2015 até meados do ano passado, a empresa tinha um comportamento muito próximo a do índice Bovespa. Depois disso, o comportamento da ação explodiu, né? Subiu 400%, 500% do meados do ano passado para cá. O que mudou no resultado da VEG? Nada. A empresa continua, ela sempre foi um reloginho. As taxas de crescimento muito próximas, números muito próximos. Entretanto, no meio do ano passado, a ação começou a andar muito. Por quê? Por uma questão de percepção, né? O investidor começou a olhar com outros olhos, né? Com uma quantidade maior de investidores, e isso impulsionou, de alguma forma, a performance da VEG. No caso dos bancos, a gente tem aquela percepção que as coisas não são boas, né? Os bancos não são empresas do novo mundo, que eu não concordo de jeito nenhum. E agora, quando a gente começa a falar pós-quarentena, né? O que a gente vive hoje na Bolsa? Existem 2 grandes blocos, se a gente pensar na Bolsa. Tem um bloco de empresas e ações, né, que estão sendo negociados a 80, 100 vezes lucros e que eles estão sendo negociados nesse nível, né, porque eles têm uma boa história para contar no curto prazo. É tudo que está subindo muito, né? Quem está subindo muito? Os caras que têm uma boa história para contar no curto prazo. E-commerce mostrando um crescimento explosivo, empresas de tecnologia que estão conseguindo surfar essa onda. Todo mundo que tem uma história boa no curto prazo está andando muito e está sendo negociados a múltiplos gigantescos, né? 80, 100 vezes são múltiplos extremamente altos. E temos o outro bloco, né, das empresas que não tem uma boa história para contar no curto prazo.
pelo menos não nos próximos trimestres, que são os bancos, os shoppings, entre outros, né? O que eles têm para falar no curto prazo? Não tem nada de bom, entretanto não mudou o médio e o longo prazo. Só que o mercado está olhando muito para o curto, né? E existe essa descorrelação. Não sei quanto tempo demora para isso fechar, mas em algum momento isso deve fechar, tá? Então, essa questão pós-quarentena, né? Essa distorção, ela existe sim e está muito influenciada por essa questão de contar histórias, né? Mostrar bons números. Trouxe aqui até os resultados, né? Dos bancos para a gente ver o que aconteceu. Então, se a gente olha aqui, né, para esse gráfico aqui, é o lucro, né, do segundo trimestre de 2020 versus 2019, né? E o que a gente vê uma queda forte, né? A gente olha aqui, ó, o lucro do Itaú caiu de 7 para 4,2, Bradesco de 6,4 para 3,8, ou seja, é uma queda generalizada e forte. Esse outro gráfico aqui mostra em percentual, né? Então, uma queda de 40% no Itaú e Bradesco, 25% em Banco do Brasil e uma alta de lucro do Santander de 7,2%. E quando a gente olha para o consolidado, né, a somatória do lucro desses 4 bancos, tive uma queda de 29,1%. Ou seja, o curto prazo está mostrando uma queda de lucro. Isso aqui é explicável, né? O importante é entender o porquê ele está caindo, né? Se tem alguma mudança estrutural ou não, tá? E na minha visão não tem estrutural. Inclusive eu vou quebrar esse vídeo aqui em dois vídeos, né? Para não ficar muito extenso e para facilitar o entendimento também. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, né? Já falei algumas vezes aqui, como é que um banco ganha dinheiro? Bom, eles tomam dinheiro barato, né? Funding barato, dos correntistas, CDBs, entre outras formas, e emprestam para as pessoas que necessitam de capital, ou seja, carteira de crédito, né? Carteira de crédito vezes o spread, né? Que é a diferença entre a taxa de juros que ele capta e o que ele está emprestando, né? Apesar dos juros terem caído bastante, o spread está se mantendo. E quando a gente olha para a carteira de crédito dos bancos, a gente vê um crescimento, tá? Então, se a gente olhar aqui dos 4 bancos, né? As 4 carteiras de crédito aqui, a gente viu um crescimento expressivo, né? Quando a gente olha em percentual. Itaú crescendo a 20% carteira de crédito é bastante, tá? Então, Bradesco 14%, o Banco do Brasil crescendo um pouco por questão de funding, né? E Santander crescendo na casa dos 20% também. Os bancos estão crescendo carteira de crédito mais do que cresciam anteriormente, porque são instituições saudáveis, o sistema financeiro nosso é super sólido. E como eu já falei, os bancos, nesse momento, são super importantes, né? Então está tendo muita discussão entre os bancos, o Banco Central, o governo, porque eles fazem parte da solução dessa crise. Eles não são a crise, né? Pelo contrário, eles têm uma função aqui de dar crédito e ajudar as empresas, as pessoas a se conectar, né? Ajudar nesse descasamento entre receitas e custo. Então o que a gente vê aqui é que esses caras estão conseguindo dar crédito e crescer carteira de crédito, o que é muito importante, tá, pessoal? Bom, até esse gráfico aqui, né, mostra a carteira de crédito consolidada do sistema, né, dos 4 bancos. Então a gente está falando do ano passado de 2,2 bi, foi para quase 2,6, né? Então um crescimento consolidado aqui de quase 15% da carteira de crédito do sistema como um todo. E aqui, vamos começar a olhar para a margem financeira, tá? Vamos ver se de fato os caras estão perdendo dinheiro, deixaram de ganhar, o que aconteceu, né? Quando a gente olha para a margem financeira dos bancos do segundo trimestre, né, aqui especificamente do Itaú, ou seja, margem financeira é quanto ele ganha com a carteira de crédito dele, tá? Então assim, fez 17,7 bilhões. No tri passado tinha feito 18,4. Tem uma leve queda, entretanto, não é o que justifica esses lucros afundando, né? Não é muito coerente. A gente olha para a margem financeira do Bradesco, tá, pessoal? Então aqui, segundo trimestre de 2020, fez 16,6 bilhões, no ano passado tinha feito 14,4. Ou seja, a margem financeira, né, que é como ele ganha dinheiro, né, com a carteira de crédito dele, cresceu. Tá uma leve queda, Bradesco crescendo. Quando a gente olha para Banco do Brasil, né, a margem financeira dele também cresceu. Então ele saiu dos 13,4 bi de margem financeira no passado para 14,4. Está crescendo, né? A principal fonte dele de ganhar dinheiro, né, o core dele, está conseguindo crescer aqui. Quando a gente olha para o Santander também, né? Então saiu dos 12 bilhões para 13,6 bilhões
de reais. Ou seja, a principal fonte dos bancos, que é a carteira de crédito, né, aumentou essa receita. Essas receitas deles, na média, aqui estão crescendo, né, com exceção do Itaú, que teve uma leve queda, estão mostrando crescimento. A outra fonte de recurso, né, de como o banco ganha dinheiro, é com serviços, né, serviços e seguros. Então, quando a gente olha aqui, Itaú teve uma leve queda, mas isso aqui é explicável, né? As pessoas não estão indo para a agência e mesmo assim os bancos estão conseguindo ter uma, tipo, deixou de fazer 9 bi com o serviço, está fazendo 8,4. Tá muito bem e está conseguindo crescer no digital sem as agências, né? Então isso aqui é importante. Quando a gente olha para o Bradesco, a mesma coisa, né? Isso aqui foi meio muito parecido em relação a todos os bancos, né? Deixou de fazer 8,2, está fazendo 7,6. Sem agência, sem pessoas nas ruas, está conseguindo fazer praticamente a mesma coisa que fazia de serviços. Isso é um ponto importante, né? Para mostrar que os bancos não são analógicos, né? Eles são digitais, eles conseguem praticamente aqui manter estável, né, uma leve queda da receita de serviços e a carteira de crédito crescer. Quando a gente olha para o Banco do Brasil, também a gente vê uma quedinha aqui. E para o Santander, também uma queda, que saiu de 4,6 para 4,1. Ou seja, existe uma queda sim, entretanto é pequena, né? A queda não é gigantesca, não tivemos o modelo de negócio deles não está se desmoronando. Pelo contrário, do lado da carteira de crédito estão ganhando mais, do lado de serviços estão ganhando um pouco menos, mas sem ninguém nas agências. Então, mostrando que esse negócio aqui é digital, tá, pessoal? Qual que é o ponto, né? O ponto do curto prazo, o impacto forte é nas provisões, né? Então, se a gente pegar, e uma coisa importante de se entender, PDD, né, são provisões para devedores duvidosos, que é uma conta, né, que é um custo que o banco tem ali, que é o custo do crédito. Só que a provisão para devedores duvidosos não significa que é o calote. Quando você faz uma provisão, você tira uma parte das suas receitas, né, e coloca isso como um custo, só que não significa que a pessoa deixou de pagar. Você só está provisionando caso isso aconteça, tá? Então não significa que os calotes aumentaram. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender aqui. Depois a gente vai olhar exatamente, né, o ponto, né, no próximo vídeo que a gente vai falar de banco, porque isso aqui está aumentando, né? Para onde está indo esse dinheiro aqui? Mas o ponto é, quando a gente pega a PDD aqui, então, consolidada desse negócio, a gente está vendo de 14,7 para 25,8, o negócio expandiu aqui 75%, né? É um crescimento fortíssimo. Pensar que os bancos provisionaram 25 bilhões de reais num trimestre. Anualize isso aqui, o cara está provisionando 100 bi de real para calotes, né? Então isso aqui é bem alto, né? Depois eu vou mostrar, né, que o índice de cobertura, né, que quanto eles têm já provisionado em função de quantas pessoas, de quanto o volume financeiro está atrasado mais de 90 dias, está crescendo muito, né? Então eles estão quase 3 vezes, né, quase 300% das pessoas que têm algum atraso há mais de 90 dias, já tem 3 vezes o valor provisionado. Ou seja, os bancos estão sendo muito conservadores, né, e se protegendo. Então não está tendo o modelo de negócio dos bancos, o ponto importante a gente entender aqui é que o modelo de negócio dos bancos e a forma com que eles ganham dinheiro não está sendo impactada. Eles não estão deixando de ganhar dinheiro com o core deles. Eles estão reduzindo o lucro em função de provisão e não de calote, tá? Sendo extremamente conservadores. E no curto prazo, né, não tem uma história legal para contar. Entretanto, o valor deles não é isso. E depois eu vou mostrar no próximo vídeo exatamente, né, os múltiplos, as provisões e qual é o ponto de virada, né? Qual que é o momento em que os bancos vão ter essa virada de chave e as pessoas vão entender que eles são rentáveis e estão descontados. Tá certo, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.